Minhas caras, meus caros, eu vou voltar ao tema porque acho que é importante demais para o futuro do Brasil, para que não se insista suficientemente no absurdo que está em curso. Olha aqui, os atos de 8 de janeiro decorreram de 4 anos de pregação golpista. Essa pregação golpista inicialmente tinha como alvos o Congresso e o Supremo. Depois que o Jair Bolsonaro fez acordo com o Centrão, com Arthur Lira, então o Congresso ficou de lado e as ruas bolsonaristas não mais atacavam a Câmara e o Senado e se concentraram exclusivamente no tribunal. E por que o tribunal? Porque ele era o limite, ele era a contenção do poder absoluto que se queria para o tal mito, para o capitão. E o próprio presidente deixava então isso muito claro. Quando veio a pandemia, Bolsonaro reivindicou poderes absolutos para impor a sua política de saúde, que a gente poderia chamar de política de homicídio em massa. Notem, isso não é irrelevante. E se o Supremo tivesse se acoelhado? E se o Supremo tivesse recuado? Então não vamos comprar briga, afinal de contas, sim, são competências concorrentes do Poder Executivo, federal, estadual, municipal, mas já que o presidente quer, não vou entrar nessa bola dividida. E se o Supremo tivesse feito isso em nome do que alguns idiotas, alguns cretinos, alguns canalhas chamam autocontenção? Quantos milhões teriam morrido no Brasil? E foi precisamente no enfrentamento da pandemia que o confronto se acirrou. Porque ali Bolsonaro se via diante de um limite claro. Os ministros disseram: bom, daqui você não passa. E a pregação golpista, como nós vimos, se acirrou ainda mais. Em seguida, vem a campanha contra a urna eletrônica. Ela existia ali de uma maneira mais ou menos rudimentar, apenas esboçada no começo, mas quando as pesquisas começaram a indicar a possibilidade real de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, que teve os processos anulados e corretamente pela corte, bem, aí então Bolsonaro surtou. E o passo seguinte foi começar a falar do artigo 142 da Constituição, que é aquele que define as funções das Forças Armadas, tratando então os militares como poder moderador. Ou seja, se houver um conflito insanável entre o executivo e o judiciário, chamam-se os militares e eles decidem. Era esse o substrato da pregação bolsonarista. Não é? E eis que agora, infelizmente, com o beneplácito de certo colunismo irresponsável, e aí eu ouso dizer que tem gente que está ficando mais burra à medida que vai ficando mais velha, quando deveria acontecer o contrário, porque afinal de contas aumenta a experiência, mas parece que em certos casos também o teor de canalice se torna mais concentrado. Não é? Então a gente vê essa investida do Congresso, especialmente do Senado, contra o Supremo, e aí alguns dizem: bem, mas também esse Supremo passou a se meter em tudo. Não raro meter-se em tudo significa aplicar princípios e fundamentos da Constituição. Ainda que tenha havido erro de operação aqui e ali, a verdade é que há vagabundos achando que
o Congresso pode ser aquilo que os bolsonaristas achavam que os militares eram na contenção do Supremo, que o Congresso pode ser aquilo que o artigo 142 nunca foi, o poder moderador, o Supremo do Supremo. Isso é um esgoto moral. É isso aí.